prosperidade. Qual é a prosperidade verdadeira, né? O que é a prosperidade verdadeira? A maioria das pessoas pensa que prosperidade é acúmulo de bens. E não é isso, né? A real prosperidade é um processo interno. Eu desejo algo, eu me alinho com aquele algo que eu estou desejando, e então eu materializo aquilo na minha vida. Não importa se eu tenho condição ou não, neste momento, de ter aquilo. Eu desejo, eu me alinho com aquilo, ou seja, eu já me sinto com aquilo que eu desejo na minha vida, e se eu permanecer nesse alinhamento por tempo suficiente, então aquilo se materializa na minha vida e eu não preciso correr atrás de nada, tá? Essa é a verdadeira prosperidade. Mas o que é necessário primeiramente, para que eu deseje algo e me alinhe com este algo? Eu preciso me sentir merecedora. E o que é necessário para que eu me sinta merecedora, para poder então me alinhar com aquilo que eu desejo? Eu preciso me amar. Então, a autoestima, ela é condição primeira para que exista prosperidade verdadeira na nossa vida. Eu vou sempre firmar isso, prosperidade verdadeira, para que vocês não pensem que eu estou me referindo à prosperidade como acúmulo de bens, tá? Acúmulo de bens gera sempre mais trabalho, mais responsabilidade, né? Quanto mais bens você tem, mais dinheiro você precisa ter para manter todos esses bens, né? Se eu tenho uma mansão, eu vou precisar gastar dinheiro, ou investir dinheiro com pessoas que mantenham a minha mansão, né? Eu vou precisar de várias pessoas, vários funcionários para manter aquela mansão própria para ser habitada, jardineiro, cozinheira, faxineira. Tem todo um staff para que uma mansão se mantenha. Então, quanto mais bens eu acumulo, mais dinheiro eu preciso para manter aqueles bens. E aí eu vou ter que lidar com uma série de coisas, com pagamentos de salários, com impostos, etc, etc, etc. Então, o que as pessoas não compreendem, elas acham que vida de rico, vida de milionário, é muito fácil, é só ganhar dinheiro e gastar dinheiro. E não é isso, né? A vida de um milionário, ela é cheia de muito trabalho e de muita responsabilidade, né? Se eu compro um iate, eu vou precisar de muito dinheiro e de funcionários para manter aquele iate. Se eu comprar um avião, pior ainda, né? Ou melhor ainda, né? Então, a escalada, né, dessa prosperidade financeira, quanto mais eu tenho, mais eu preciso ter para manter aquilo que eu já conquistei. E isso pode trazer muita ansiedade, isso pode trazer muita preocupação, isso pode trazer uma série de distúrbios, né? Então, ser um milionário ou ser um bilionário não é tão fácil quanto as pessoas imaginam, tá? Mas nós não estamos aqui falando deste tipo de prosperidade. Aqui eu quero deixar claro que nós estamos falando da prosperidade verdadeira, aquela com a qual eu não preciso me preocupar, porque tudo aquilo que eu desejo vem a mim sem esforço, porque eu me alinho com o que eu desejo. Então, eu não preciso me preocupar em acumular bens. Eu não preciso me preocupar com quanto dinheiro eu tenho
na minha conta bancária, porque sempre que eu quiser pagar algo, sempre que eu quiser comprar algo, sempre que eu quiser fazer algo, eu me alinho com aquilo que eu desejo e então aquilo vem a mim. Esta é a verdadeira prosperidade, tá? Então vamos ver o que é necessário para que isto aconteça. O que é autoestima? Autoestima é o quanto nós nos amamos, o quanto nós nos respeitamos, o quanto nós nos aceitamos exatamente como nós somos, com a nossa luz e a nossa sombra, o quanto confiamos em nós mesmos, o quanto gostamos da nossa própria companhia, o quanto nos apreciamos. Então, se eu conseguir mensurar todos esses quantums, né? O quanto eu me amo, o quanto eu me respeito, o quanto eu me aceito, o quanto eu confio em mim mesma, o quanto eu gosto da minha própria companhia, o quanto eu me aprecio, eu já vou ter uma boa ideia do quanto eu me amo, né? Então, se eu me aceito plenamente, se eu aceito a minha luz e a minha sombra, então, de fato, eu tenho autoestima, porque eu não estou entrando em conflito comigo mesma, eu não estou criando resistência a nenhuma parte que compõe o meu ser, porque hoje nós já sabemos que apenas 5% de nós somos nós sozinhos. Os outros 95% é a mistura de todas as milhares de pessoas que vieram antes de nós, né? Então, nossas células, o nosso DNA, o nosso campo físico, o nosso campo mental, o nosso campo emocional, tudo em nós é a mistura de todos os que vieram antes de nós, com os dons dessas pessoas, com as habilidades dessas pessoas, com os medos dessas pessoas, com as crenças dessas pessoas. Então, quando eu reajo a alguma circunstância, geralmente eu estou reagindo não apenas comigo mesma, com a minha experiência, mas com todos eles. Então, quando eu aceito absolutamente tudo em mim, até o que eu não conheço, as minhas memórias celulares e tudo que tem de todos os meus antepassados em mim, então eu de fato consigo me amar e então eu posso ter autoestima. É aqui que a prosperidade tem início. Aí vocês veem aqui, né, que tem uma foto aqui de um gatinho, a sombra dele é um leão. Eu tenho que aceitar a minha luz e tenho que aceitar a minha sombra, porque a sombra, ao contrário do que a maioria das pessoas pensa, a sombra não é nada contra nós, ela não atua contra nós, ela é uma força. Quando nós resistimos à sombra, então ela nos faz mal. Mas quando nós integramos a sombra, então ela se torna uma grande força. Um gatinho pode se transformar em um leão ou usar o leão dentro dele na própria vida, tá? Para você travou na primeira imagem? Então, eu não estou Na minha entendendo imagem porque também tá travada. eu não sei, aqui eu A estou minha vendo também. que eu vou ver se eu não tenho controle. Deixa eu ver aqui se muda alguma coisa para vocês. Eu estou usando o computador e o notebook, então a apresentação está no computador. Vocês está compartilhado, então vocês deveriam estar vendo a mesma tela que eu. Eu não sei por quê. Vocês não estão vendo a mesma tela que eu, vocês estão vendo diferente, né? Estão vendo a imagem parada, né?
Eu não sei como, eu Para acho que eu mim vou fazer o apareceu só seguinte. a autoestima e prosperidade, a primeira Eu vou diminuir apresentação. aqui, pronto, eu vou diminuir aqui para vocês poderem ver melhor, porque com a tela cheia vocês não estão conseguindo ver. Então agora vocês veem, né? A tela. Sim, Tá. autoestima. Eu vou deixar assim para vocês poderem acompanhar. Eu não sei por que que eu não. Agora apareceu para mim, Ok, a autoestima do gatinho. ok. Você atrai para a sua vida aquilo a que dá atenção e foco. Então, veja, se para ter a prosperidade verdadeira eu preciso me alinhar àquilo que eu quero, e esse alinhamento nada mais é do que eu me sentir naquela situação, ou com aquele objeto, ou qualquer outra coisa. Se eu dou atenção e tenho foco em determinada coisa, eu estou me alinhando com ela, não é? Então, se eu paro por 2 horas e começo a estudar determinado tema, naquelas 2 horas de foco e atenção a esse estudo, eu estou completamente alinhada, ou seja, a minha frequência, ela vai se alinhar à frequência daquele estudo que eu estou ali naquele momento desenvolvendo. A mesma coisa acontece quando eu, por exemplo, assisto um filme, uma série. Então, se eu assisto um filme ou uma série violenta, eu estou me alinhando frequencialmente àquela série, então eu estou me alinhando à violência. E é aquilo que eu estou semeando no meu futuro. Porque quando eu falo em alinhamento, nada mais é do que aonde eu estou no meu agora. Aonde está a minha atenção? Aonde está o meu desejo? Aonde está a minha mente no agora? É esta frequência do agora que vai criar o que eu vou receber de volta. Porque leis da física, as 3 primeiras leis de Newton explicam toda a lei da atração. É pura física quântica, tá? Então, tudo aquilo que eu penso, sinto, falo, faço, gera uma frequência que vai retornar para mim através da terceira lei de Newton. Então, nós estamos num planeta regido pelas leis da física e nós não temos como escapar disso. Isso não é esoterismo, isso é física. Tudo aquilo que eu sou neste momento vai retornar para mim. Então, se eu estou lá assistindo um filme, só tem violência, sangue para todo lado, gente morrendo de tudo quanto é jeito, eu estou me alinhando aqui. Aí, dali a uns dias, eu fico vendo um monte de desgraça. Alguém que metralhou crianças na escola, um desastre, um não sei o quê. Por que essas coisas vieram a mim? Por que essas coisas vieram para a minha realidade? Porque antes eu assisti aquele filme, aquela série extremamente violenta. Eu entrei naquela frequência e aquela frequência ela vai retornar a mim de alguma forma. Então, eu atraio para a minha vida tudo aquilo ao qual eu dou atenção e foco. Não há escapatória, tá? Você não consegue ser próspero se você só pensa no problema que você tem. É impossível você ser próspero se você está preocupado com a conta que você tem que pagar, porque você está vibrando na falta, na preocupação. Eu não tenho, eu estou vibrando frequência baixa de escassez. Como eu vou atrair para a minha prosperidade? Impossível, é fisicamente impossível que isso aconteça, tá? Então, a prosperidade verdadeira e qualquer outro tipo de prosperidade
de saúde, de amor, etc., só é possível se eu me alinho frequencialmente. O que eu preciso fazer antes do alinhamento? Atenção e foco, ok? Se vocês tiverem qualquer pergunta, é só fazer. Alertas de baixa autoestima. Quais são os alertas? Quando eu percebo que a minha autoestima está baixa? Sentimento de não merecimento, sentimento de culpa sobre fatos do passado, pessimismo, sensação de que as coisas não vão dar certo, autocobrança excessiva, perfeccionismo, sensibilidade a críticas, dificuldade em aceitar críticas, medo de ser o centro das atenções, necessidade de ser o centro das atenções, não aceitação do corpo ou partes dele, medo de ser rejeitado nos relacionamentos, dificuldade para pedir informações ou ajuda, querer fazer tudo sozinho, querer agradar aos outros enquanto desagrada a si mesmo, ou seja, colocar os outros em primeiro lugar, dificuldade para dizer não e impor limites. Todas essas coisas demonstram que esta pessoa se coloca em último lugar na própria vida. E se você se coloca em último lugar na própria vida, você está colocando os outros em primeiro lugar, você está alinhada a quê? Você está alinhada à necessidade dos outros. E se você está alinhada à necessidade dos outros, você não está alinhado com as coisas que você deseja. Você não está programando nada para você. A sua vida para. Porque o seu foco, a sua atenção, a sua energia, a sua frequência estão a serviço do outro. Então, a vida do outro deslancha, uma maravilha, e a sua fica parada. Por quê? Porque você não está se colocando em primeiro lugar, está colocando os outros em primeiro lugar. Então, autocobrança excessiva e perfeccionismo. Nem vou comentar, tem pessoas aqui na sala que sabem bem como isso é difícil, como isso leva para baixo. Muitas pessoas hoje em dia têm esse problema de autocobrança excessiva e perfeccionismo, principalmente porque as redes sociais é, colocam a vida alheia como se fosse perfeita, né? Nossa, é uma perfeição. Todo mundo é lindo, maravilhoso, todo mundo viaja, tem uma vida de glamour, ninguém tem problema, todo mundo está sempre com um sorriso nos lábios e você se compara aquilo, sua vida é horrorosa. Só que aquilo tudo é fake, né? Existem estudos sérios que demonstram que 95% do que se vê na internet é fake, é fantasia, não existe na realidade. Agora, então, com a inteligência artificial, piorou. Agora mesmo é que a gente não sabe mais o que é real e o que não é, né? Então, jamais se comparem com outras pessoas, porque cada um tem o seu plano de alma, cada um veio para esta dimensão vivenciar algo para si próprio, não para o outro. Nós não estamos aqui para agradar ninguém, para ser para o outro. Nós estamos aqui única e exclusivamente para ser para nós, para fazermos o que nos dá prazer, para ir em direção à nossa alegria de viver, ao que me dá prazer, ao que me dá vontade de permanecer aqui. Porque se eu me coloco lá em último lugar e coloco todo mundo à minha frente, eu vou perdendo a minha vontade de estar viva, não é? Eu não sei quanto a vocês, mas a cada dia que passa eu atendo mais pessoas que estão com pulsão para a morte. Muitas pessoas estão com pulsão para a morte.
não têm mais interesse de estar na vida, porque se comparam aos outros, porque vivem para os outros, se colocam totalmente em último lugar. Como a sua vida pode ir para frente? Como você pode ter alegria na sua vida se todas as pessoas vêm em primeiro lugar? Se você quer ser para o outro, se você quer ter para o outro, e se você não tem o que você deseja do outro, então você não é ninguém. Não é assim que funciona. Eu existo para mim mesma, para agradar a mim mesma, para ser feliz por mim mesma. Os outros, se quiserem, vêm agregar algo, mas eu não preciso do outro. Eu não preciso do outro. Eu faço cocriações com o outro se eu quiser. Aí o outro vem, agrega a minha vida e eu agrego a vida do outro. Somente isso, tá? Continuando aqui, que tem muito alerta de baixa autoestima. Dificuldade em expor de forma clara ideias e opiniões, porque tem vergonha, tem medo de falar alguma coisa errada. Dificuldade em encontrar qualidades em si mesmo e facilidade em encontrar defeitos, porque está olhando com uma lente muito sombria para si próprio, não está se olhando através da lente da luz, né? Timidez, aqui timidez excessiva, né? Que não permite a pessoa fazer nada. Deixar de fazer coisas pelo medo de julgamento e críticas. Se ver como uma pessoa azarada, sentindo-se vítima das pessoas e da vida. Ninguém é vítima de ninguém, gente, tá? Todos nós temos pleno poder sobre a nossa vida. 100% da nossa realidade é criada por nós, tá? Ninguém é vítima de ninguém. E isso é muito importante, daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso. Sentimentos de incompetência, medo de fracassar, mas também medo de ter sucesso, facilidade para se magoar e se ofender e dificuldade para perdoar, se sabotar e perder oportunidades profissionais, deixando-as para terceiros, dificuldades para receber elogios, dificuldades em receber dinheiro, amor, presentes, conforto. Se alguém me elogia e eu não aceito o elogio, eu dou desculpa, eu já estou com problema de autoestima. Se para mim é difícil receber dinheiro, receber um presente, receber alguma coisa que alguém queira me dar, e a pessoa está me dando sem nenhum interesse por trás, a pessoa está me dando porque gosta de mim, e se eu não me sinto bem com aquilo, eu estou com uma autoestima muito baixa, tá? Então, elogios, presentes, etc., a gente aceita e agradece. Ponto. Eu não posso também me deixar levar pelos elogios e pelos presentes, porque se eu me deixo, se para mim a validação do outro é essencial, eu estou entregando meu poder pessoal para o outro. Assim como se a crítica do outro me afeta, eu também estou entregando o meu poder pessoal para o outro. Nós temos que aprender, como eu sempre falo, a sermos os a gente fala assim, parece fácil, mas não é fácil, é difícil ser o observador neutro da vida. Eu observo a vida, eu observo as pessoas, mas eu me mantenho neutra. Quando é do meu interesse, eu interajo. Quando não é do meu interesse, eu fico quieta, somente observando. Essa é a forma mais prática e fácil, embora não seja tão fácil se manter neutro, né? Mas é a forma mais fácil e prática de você não se emaranhar com as outras pessoas, tá? Não querer salvar ninguém, enfim. Todos os terapeutas têm esse processo complicadíssimo, né? Da síndrome do herói. Mas, como a gente sempre fala, o herói sempre morre. Então, não devemos querer ser heróis nesta vida.
Vamos continuar aqui. Necessidade de reconhecimento e apreciação, vergonha de sua origem, vergonha dos pais, da condição social, da etnia, da idade, atitudes de subserviência, medo ou dificuldade em lidar com figuras de autoridade, que geralmente está ligado primeiramente à figura dos pais, as primeiras autoridades, né? Dificuldade para criar e manter vínculos de amizade, necessidade de beber ou se drogar para se soltar, hábito de fazer chantagem emocional, sonhar e desejar ser outra pessoa, colocar-se sempre em último lugar, não cuidar da aparência, higiene e saúde, falta de zelo com a casa, com o carro, com os bens materiais. Aqui, esse sonhar e desejar ser outra pessoa, eu vou fazer um parênteses, porque é bom que você olhe para uma pessoa que você admira e você dizer assim, eu quero ter essa frequência dessa pessoa. É isso que eu quero. Esse é o meu modelo. Eu quero esta frequência energética para mim. Isso é bom. O que não é bom é você desejar ser aquela pessoa. Isso não. Cada um tem o seu cada um. Mas eu posso querer trazer para mim aquela frequência. Então, eu observo aquela pessoa e vou tentando fazer as coisas da mesma forma que ela faz, para que eu comece a entrar naquela mesma frequência. Isso sim, que é você modelar, né, a pessoa, para você alcançar mais facilmente um patamar que você deseja na sua vida. Mas é modelagem, não é querer ser a outra pessoa, né? São duas coisas diferentes. Ciúmes. Ciúme, gente, é um sentimento infantil, né? Ciúme é um sentimento infantil, não cabe para adultos. Tendência em falar bem de pessoas distantes e criticar as pessoas próximas. Necessidade de depreciar, julgar, criticar, falar mal dos outros. Comportamento arrogante, ar de superioridade. Necessidade de atacar quando criticado. Necessidade de ser o centro das atenções, de aparecer. Mentir ou exagerar para parecer mais rico, mais inteligente, não assumir responsabilidades, se esquivar e culpar os outros, comportamento agressivo, precisar e gostar de bajulação. Então, vocês veem que existem opostos, né? Tem a pessoa que tem um comportamento agressivo, que gosta de atacar, mas isso só demonstra que ela tem um medo profundo e por isso tem uma baixa autoestima, que ela tenta fazer com que ninguém veja, né? Ela esconde aquilo através da arrogância, da superioridade, né? Do comportamento agressivo, mas no fundo ela não se ama, ela tem baixa autoestima, mas ela camufla para ninguém saber. E tem o outro lado da moeda, que é aquela pessoa extremamente tímida, aquela pessoa que coloca todo mundo em primeiro lugar, né? Aquela pessoa que se sente vítima de tudo, que não tem força para nada, que é o oposto, né? E são os dois polos opostos da mesma questão, que é a baixa autoestima, tá? Seguindo. Abandono e rejeição. A rejeição e o abandono deixam marcas intensas na autoestima. Crianças que foram abandonadas ou rejeitadas levam esses sentimentos para a vida adulta. As mensagens que a criança absorve: se meus pais não me amam, ninguém mais vai me amar. Não sou digno de receber amor. Se nem meus pais me amam e me aceitam, eu também não posso me amar e me aceitar. Deve haver algo comigo. A culpa é minha. As crianças assumem muitas culpas em relação a coisas ruins que acontecem com os pais. Tem que ter muita atenção a isso. Situações de abandono e rejeição. Filhos que nasceram de uma gravidez indesejada,
porque os filhos sentem dentro do útero da mãe, né? Quando a mãe deseja a criança, mas o pai não deseja, ou o oposto, quando o pai é que deseja e a mãe não. Muitos abortos naturais acontecem porque a criança sente que não é desejada, então a criança desiste, né, dessa vida. Filhos que a mãe tentou abortar, porque obviamente isso é um impacto muito grande, quer a criança tenha sentido dentro do útero, quer a criança depois fique sabendo, né? Às vezes a própria mãe conta, tem mães que contam simplesmente para os filhos. Eu conheço vários casos de mães que contaram, eu tentei te abortar e não consegui. É um tiro no coração, né? Da criança, enfim, do filho. Filhos que nascem em momentos de dificuldade financeira, então se sentem culpados pela situação, é a dificuldade dos pais. Filhos em famílias numerosas, com pais sobrecarregados, porque não recebe a atenção que gostaria. Criança que não receberam a atenção dos pais porque estes trabalhavam muito. Filhos que não receberam atenção por ter nascido um irmão mais novo, com pouca diferença de idade. Acontece muito de, às vezes, o filho ser desmamado porque nasceu o outro e a mãe não tem leite suficiente para os dois, né? E aí aquele que foi desmamado antes da hora se sente abandonado, né? Sente que tem menos valor do que o filho que veio depois. Filhos que não receberam atenção e carinho por conta das dificuldades emocionais dos pais. Tem muitos pais que não estão preparados para serem pais, que ainda são adolescentes, não apenas em termos de idade, adolescentes porque não tomaram o próprio pai, né? Permanecem adolescentes para o resto da vida. Filhos que se sentem comparados negativamente aos irmãos e a outras crianças, têm pais e mães que comparam os filhos, né? Ah, seu filho é inteligente, ele sabe tudo, você é burrinho, né? Ah, você não vai dar para nada, seu irmão não, ele vai ser o que ele quiser. Muitos pais falam isso para os filhos, né? Quando os pais se separam e um deles se afasta dos filhos, geralmente essa figura é a figura paterna, né? Que se afasta, então os filhos também se sentem rejeitados e abandonados. A vida lhe trata como você se trata. Então, se você fica preso no passado, na dor dessa criança ferida, né? Pelas condições da infância, a vida vai te tratar exatamente como você está se sentindo. Então, se você se sente abandonado e rejeitado, o que que você está emanando? Eu estou emanando a frequência da rejeição e do abandono. O que o universo vai ser obrigado a enviar para mim? Motivos para que eu me sinta mais abandonada e rejeitada. Como? Vai trazer um relacionamento amoroso, onde a pessoa me abandona, vai trazer amigos que me fazem com que eu me sinta rejeitada, que eu me sinta diferente, não me sinta aceita e por aí vai. Então, tudo aquilo que eu sentir em relação a mim é como os outros vão me tratar, como os outros vão me ver. Os outros, de fato, são um espelho de mim mesma, porque é através dos outros que geralmente o universo manda de volta para você o que você emanou primeiramente. Então, uma pessoa que se sente feia não será vista como bonita. Uma pessoa que se sente burra não será vista como inteligente. E por aí vai, para tudo, absolutamente tudo na vida. Uma pessoa que não se sente rica, que não sente que deu certo na vida, será vista pelos outros desta forma, a não ser as raras pessoas que têm um conhecimento maior, uma expansão de consciência maior e que consiga ver aquela pessoa na sua totalidade. Mas a maioria das pessoas que estão inseridas dentro da Matrix, elas só veem o superficial.
tá? Então, tudo aquilo que eu sinto a respeito de mim mesma, eu vou emanar uma frequência que vai voltar para mim. Então, para ser próspera, eu preciso me amar para ter autoestima, para poder me alinhar àquilo que eu desejo, para que então o universo me traga de volta aquilo que eu já estou emanando, tá? Não vem nada de fora para mim sem que eu tenha feito nada. Não. Eu emano primeiro e o universo me traz de volta. É a mesma coisa em relação ao dinheiro. Como é que o dinheiro trabalha? Eu dou algo, eu dou o meu trabalho, eu dou o meu conhecimento, eu dou o meu suor, eu dou algo, eu faço algo para alguém, eu dou primeiro. E então essa pessoa me paga. É assim que funciona, é assim que o dinheiro roda de forma justa e ele permanece, né? Como eu falo sempre nos módulos de prosperidade. As pessoas, 99% das pessoas que ganham na loteria perdem tudo. Por quê? Porque cadê? O que que a pessoa deu para receber de volta? Mesmo que uma pessoa se alinhe com o recebimento do dinheiro, se ela não continua alinhada, se ela não continua alinhada com aquela alta frequência, ela vai perder. Então, não se trata apenas de, por um tempo, eu me alinho, consegui, não preciso mais me preocupar com aquilo. Eu tenho que manter o alinhamento para que aquilo permaneça na minha vida. Então, Deus criou a vida aqui na Terra, de forma que todos nós tivéssemos que trabalhar, né? Em todos os sentidos. Se eu não trabalho a minha mente atrofia. Se eu não vou para a academia, meu corpo atrofia, né? Se eu não tiver um trabalho que use o meu corpo, ou se eu não malhar, não adianta eu ir para a academia uma vez na semana que eu não vou ser sarada. Não adianta eu estudar uma vez na semana que eu não vou ter conhecimento suficiente para ser inteligente. É para tudo na vida, para tudo na vida. Você tem que fazer e manter para tudo que você quiser que entre na sua vida e que se mantenha na sua vida, é necessário que você mantenha o alinhamento. Então, Deus não quis nos dar uma tarefa fácil, né? Porque isso, na verdade, só vai se tornar fácil quando estiver introjetado dentro de mim como algo natural. Mas no início não é fácil, como não é fácil você ir para a academia, né? O que que acontece? Muita dor. A maioria das pessoas quer desistir, não é? Dói aqui, dói ali, dói acolá, e você acaba, a maioria das pessoas acaba desistindo. É preciso ter persistência para que você tenha uma mente afiada, para que você evite Alzheimer, senilidade, etc. Você precisa manter a sua mente ativa também, diariamente. Não uma, duas vezes por semana. É diariamente. Para me manter próspera, eu preciso me alinhar com a prosperidade diariamente. Então, é um trabalho que começa na hora que você nasceu e vai até a hora que você morre, tá? Para tudo, para ter o corpo sarado, para ter uma mente afiada e também para ser próspero. Tudo igual, tudo funciona da mesma forma. É preciso constância, constância, até que aquilo se torne tão natural para você que não é mais trabalho. Você faz naturalmente, já faz parte da sua rotina, como tomar banho, como escovar os dentes. Aí sim, aí você não é mais trabalho para você, porque já introjetou, você já é aquilo já faz parte do seu ser. Aí é fácil. Mas para chegar nesse fácil,
tem que haver constância, tem que haver persistência, tá? Alguma pergunta até aqui? Não, silêncio. Então vamos lá. Para refletir, havia bastante elogio e reconhecimento na sua infância, ou seus pais o criticavam muito? Você tem o hábito de elogiar ou acha difícil, se sente desconfortável ou nem se lembra disso? Seus pais lhe cobravam muito? Você se cobra muito? Você critica muito as pessoas? Critica muito a si mesmo? Quando uma pessoa elogia as outras, é um reflexo claro de que ela gosta dela própria. Quem elogia os outros gosta de si próprio. Agora, quem acha difícil elogiar os outros, quem está sempre só critica os outros, não elogia nunca, essa pessoa está se espelhando, está se vendo na outra, né? Então, geralmente, essa pessoa extremamente crítica, ela se critica muito também, tá? Mesma coisa, cobrança. Quem cobra muito, geralmente está se cobrando e apenas espelha no outro o que está dentro de si. Nós só conseguimos ver, nós só conseguimos ouvir, nós só conseguimos sentir aquilo que já está dentro de nós, tá? Só consegue chegar aos meus sentidos em termos de experiências, de realidade, aquilo que existe dentro de mim. Então, se eu vejo um desastre na rua, aquele desastre, aquela frequência daquele desastre já estava dentro de mim. Somente por isso eu fui capaz de ver, presenciar aquele desastre. Porque é impossível você ter contato com algo com o qual você não tem alinhamento. Sabe quando você está andando na rua, passa uma pessoa que você conhece, você não vê a pessoa? Ou quando você está procurando uma loja, você passa direto pela loja, não, você não viu, tem que voltar tudo de novo para encontrar a loja. Por que que isso acontece? Porque você não tem alinhamento. Não tem alinhamento com aquela pessoa que passou por você, não tem alinhamento com aquela loja. Então, é impossível você ver ou ter qualquer contato com algo ou alguém que tem uma frequência completamente diferente da sua. Não existe essa possibilidade, tá? Nós só temos contato, nós só temos conhecimento, só chega a nós aquilo que existe dentro de nós. Por isso que tem pessoas, estamos todas as 8 bilhões de pessoas vivendo no mesmo planeta. Algumas acham tudo perfeito, lindo, maravilhoso. Outras acham tudo terrível. E por aí vai, cada um vai ver a vida de uma forma. De que forma? De acordo com tudo que tem dentro dela. Que tudo é esse? Vai desde nossas vidas passadas, passa pelos nossos antepassados e até as nossas crenças limitantes dessa vida. Tudo isso e mais o inconsciente coletivo, tudo isso está gerando um monte de informações que vão se refletir em como nós observamos a vida, porque tudo isso faz com que a gente emane uma determinada frequência. Mas então a gente não tem livre-arbítrio nenhum? O nosso livre-arbítrio, ele é circunscrito ao nosso plano de alma. Mas o nosso plano de alma tem milhares e milhares e milhares de possibilidades. Então, isso não é um problema, porque ali tem muito, tem de tudo um pouco, tá? No entanto, eu só consigo utilizar os meus 5% de mim mesma, que sou só eu,
se eu estiver no agora, se eu estiver na presença. Quando eu estou no agora, atenção plena no agora, então eu não estou alinhada às minhas vidas passadas, eu não estou alinhada com os meus antepassados, eu não estou alinhada com o inconsciente coletivo, eu estou alinhada somente com o meu eu superior. Então, nada disso atua sobre mim. E aí sim, nesse estado de atenção plena, eu posso semear exatamente aquilo que eu desejo. Ou seja, é impossível semear qualquer coisa se eu estiver no piloto automático. Se eu estiver lavando a louça e pensando no boleto que eu tenho que pagar. Se eu estiver assistindo alguma coisa e pensando em outra. Entende? Se eu estou caminhando e ao invés de estar contemplando a natureza, eu estou pensando em 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. Eu não estou semeando nada do que eu desejo. Então, eu só consigo me alinhar ao que eu desejo quando eu estou no agora, na atenção plena. Aí sim, sou somente eu em direção àquilo que eu desejo de fato. Tá? A mente e o corpo estão intimamente ligados. Se o seu corpo fica tenso, seus pensamentos tornam-se tensos. Se os seus pensamentos relaxam, seu corpo relaxará. Quando estamos tristes, temos a tendência de nos desleixarmos com a postura. Deixamos a cabeça pender um pouco para frente e permitimos que os nossos ombros também venham para frente. O mais interessante é que se você se sente bem, mas passa, por exemplo, meia hora curvado para frente, você afeta negativamente o seu humor. Olha que interessante. O nosso corpo jamais mente. Nós podemos falar 1 milhão de coisas. Nós podemos fazer 1 milhão de coisas. E todas as coisas que a gente diz e que a gente faz são mentiras. Mas o nosso corpo jamais mente. Ele sempre diz a verdade. Então, o meu corpo sempre me diz a verdade. E o como o meu corpo está vai também atuar sobre como eu ficarei, tá? Ele só diz a verdade. O nosso corpo, ele tem grande poder de nos dizer o que é bom para nós e o que não é bom para nós. Basta você aprender a observar como o seu corpo se sente em determinadas situações, ou em todas as situações. Nosso corpo nos diz se aquilo é bom ou se aquilo não é bom para nós, né? Mas para além disso, tem o caminho de dentro para fora, né, onde eu posso trabalhar o meu emocional e o meu mental para que o meu corpo fique melhor, para curar uma doença, por exemplo, eu posso fazer o caminho de dentro para fora, mas eu também posso fazer o caminho de fora para dentro, porque o meu corpo, o que acontece com ele, vai me afetar também mentalmente e energeticamente e emocionalmente, tá? Então, por exemplo, se você faz a postura do super-homem, que é aquela postura, né, de pé com as mãos na cintura e o queixo para frente e olhando para o alto, essa postura por si só já leva, faz toda uma mudança química dentro de você, já te leva a se sentir mais forte, mais poderoso, mais inteiro. Uma coisa besta dessa, posição do super-homem. Fica lá 1 minuto, 2 minutos. É o suficiente para uma pessoa que estava para baixo se sentir melhor. Então, o nosso corpo tem muito poder também, tanto para o bem quanto para o mal, né? Se eu estou desanimada e deixo o meu corpo ficar todo para baixo, e eu fico nessa posição curvada por muito tempo, a tendência é que tanto o meu mental quanto o meu emocional acompanhem. E aí é uma bola de neve, tá?
Então, temos que ter muita atenção também ao nosso corpo, tanto para que ele nos responda se aquilo é bom ou não para nós, quanto para se eu mantenho o meu corpo numa posição de força, então essa força se espalha também para a minha energia, para o meu mental e para o meu emocional. Eu ia falar uma outra coisa aqui, incluir uma outra coisa aqui, perdi o fio da meada. Daqui a pouco eu volto na história. Eu ia falar alguma coisa. Enfim. Então, vamos fazer um pequeno exercício agora. Fechem os olhos, descruzem braços e pernas, respirem profundamente. É um exercício muito simples para você se sentir mais feliz. A maneira mais fácil de entrar na postura correta, não importando se você está sentado ou de pé, é imaginar que é um fio de prata que desce do céu e lhe puxa a partir do topo da sua cabeça. Então, imagine esse fio prata mantendo a sua cabeça ereta. Então, um fio de prata desce até a sua cabeça e ele começa a puxar a sua cabeça para cima. Sinta isso, perceba isso, crie esta realidade. Sinta esse fio de prata puxando a sua cabeça para cima. Agora, ao mesmo tempo em que esse fio ele puxa a sua cabeça para cima, deixe os seus ombros caírem para baixo e para trás, sem forçar, de forma leve, tá? A cabeça está sendo puxada para cima e os seus ombros caem para baixo e para trás. Então, vai sentindo essa curvatura, essa cabeça flutuando sobre os seus ombros. Vai, se permita sentir isso. E agora deixe os seus ombros se soltarem um pouco mais. Deixe esse fio que está segurando a sua cabeça para cima e puxando, deixa esse fio suportar todo o peso do seu corpo. A cada inspiração que você faz, você relaxa um pouco mais e mantém essa postura ereta. Permaneça assim, eu vou dar um tempinho para vocês permanecerem assim. Sinta-se como se a sua cabeça agora estivesse flutuando e esse fio prata ele está assumindo todo o peso do seu corpo. Ele está puxando todo o seu corpo, mas os seus ombros estão para baixo e para trás. Sinta esse puxar suave para cima. Inspirem profundamente. Então, se você fizer esse exercício super simples, por alguns momentos todos os dias, você tanto faz se você fizer esse exercício sentado ou de pé, tá? Essa posição vai fazer com que a sua postura fique toda para cima, você chega até a aumentar um pouco a sua altura, se você fizer isso todos os dias. A sua altura até aumenta, porque as suas vértebras, que estão sempre comprimidas, elas acabam criando espaço, né, entre elas. Então, você até cresce um pouquinho, e isso vai te dar uma sensação muito maior, vai atuar em todos os seus nervos, vai aumentar o fluxo sanguíneo, vai mexer em toda a sua estrutura física e na sua estrutura mental e emocional, tá? E aí, se você fizer isso constantemente, isso atua de forma benéfica no seu emocional, trazendo até sensações de mais alegria, tá bom? Lei da proporção metafísica. Você só ganha aquilo que você já tem, aquilo que você já tem dentro de você.
Se você quer respeito ou valor, precisa primeiro se dar respeito ou valor. Eu só consigo receber aquilo que eu já tenho, aquilo que eu sinto e penso sobre mim mesma, aquilo que eu sinto e penso sobre a minha vida. Então, nós precisamos sonhar. O grande pulo do gato da prosperidade é você se apaixonar por algo. Sabe quando você se apaixona por alguém e você só pensa naquela pessoa o dia inteiro e aquela emoção maravilhosa, aquele sentimento gostoso, e você se imagina, você sonha acordado, se sonha abraçando a pessoa, sonha beijando a pessoa, sonha fazendo tudo com a pessoa e fica naquele enlevo, naquela coisa, mas se imagina com aquela pessoa em todos os lugares, fazendo um monte de coisas diferentes. Sabe, esse estado é o estado de materialização perfeito, o apaixonamento. Então, quando eu me apaixono por algo que eu desejo, eu entro em alinhamento com aquilo. Por quê? Porque dinheiro e sexo têm a mesma energia. Então, quando eu estou apaixonada, a primeira coisa que eu quero é o quê? Transar com a pessoa que eu gosto, não é isso? Mesma coisa, para você materializar algo, você tem que desejar, você tem que sonhar, você tem que estar elevada, você tem que trazer aquilo com emoção para a sua realidade, se sentir já com aquilo. Sonhar é o meio mais prático de você materializar algo. Mas tem que ser um sonho elevado, tem que ser um sonho apaixonado. Não adianta só ficar sonhando porque a Patrícia falou que tem que ser assim, então eu vou imaginar uma historinha sem emoção nenhuma. Não adianta nada. Não adianta nada. Então, se você quer fazer um teste na sua vida, escolha algo que realmente te apaixone. Você ter aquilo. Realmente, para você é um apaixonamento você ter aquela coisa na sua vida, ou sei lá o quê, tá? E aí treine isso. Imagine, use a sua imaginação como se você estivesse apaixonado. E vem, se materializa, não importa se você tem dinheiro, se você não tem dinheiro, não, isso é totalmente irrelevante, tá? Basta que você se alinhe, mas para ter esse alinhamento, repetindo, eu tenho que me amar, para que eu tenha autoestima, para que eu me sinta merecedora, para que então eu me alinhe com algo que eu esteja apaixonada, que eu já sinta que eu já tenho. E aí, mantendo esse alinhamento, aquilo vem para mim, tá? Autoestima sistêmica. Quem mais interfere no quanto nos amamos? Geralmente os pais. Exemplo: Maria, mãe de Paula, não aceita a teimosia de Pedro, pai de Paula. Paula, por sua vez, tem essa característica do pai. Então, Maria, sempre que pode, verbaliza, ou mesmo que não verbalize, o quanto Paula se parece com o pai nisto e o quanto isto é ruim. Como se sente Paula? Sente que parte sua é errada, ruim, e isto afetará sua autoestima. Então, nós somos metade nossa mãe e metade nosso pai. Se o pai ou a mãe não aceitam algo no marido ou na esposa, que é uma característica forte no filho, e fica dizendo: você é igual ao seu pai, você é igual à sua mãe, e às vezes nem fala, está claro ali, né? A frequência é forte. Essa mãe ou este pai rejeita no filho ou na filha aquela característica que tem do cônjuge. Isso acaba com a autoestima da criança, do filho. Por quê? Porque se eu sou metade o meu pai, se eu sou metade a minha mãe,
Eu sou a mistura perfeita entre os dois. Eu sou um terceiro indivíduo, né? Para que eu me sinta plena, para que eu me aceite completamente, eu preciso o quê? Eu preciso dizer sim, tanto para o meu pai quanto para a minha mãe, de forma plena. Se um dos dois me diz que eu não posso ser igual ao outro, isso faz com que eu me rache ao meio. Então, ao invés de eu me misturar e ser uma terceira pessoa diferente e perfeita do jeito que eu sou, o que acontece comigo? Eu vou ser igual ao meu pai em determinadas coisas, vou ser igual à minha mãe em determinadas coisas. Eu não sou plena, porque eu não consigo juntar pai e mãe dentro de mim mesma. Eu mantenho eles separados dentro de mim. E a depender da estrutura familiar, se eu rejeitar totalmente esse pai ou essa mãe, eu fico com vazio eterno dentro de mim. Porque se eu rejeito um dos dois, eu rejeito metade de mim, tá? Então é desta forma. Nós não precisamos amar os nossos pais, nós não precisamos conviver com os nossos pais, nós só precisamos ter respeito e gratidão por eles. Então, se algum de vocês teve pai e ou mãe que fazia alienação parental ou que falava muito mal do cônjuge e você tem características de um deles, trabalhe isso em você, porque isso impede a sua autoestima, impede que você se aceite plenamente, tá? Sob a perspectiva sistêmica, a baixa autoestima tem relação com os excluídos do campo familiar. Excluir é não dar um lugar. Se alguém se suicida e este fato é escondido, vira um segredo, e é como se a pessoa perdesse seu lugar no campo familiar. Como ninguém pode perder o seu lugar no campo familiar, quando há uma exclusão, esta informação permanece no campo. E alguém em alguma geração posterior olhará de forma inconsciente para aquele excluído e se comportará como se quisesse dizer: eu me solidarizo a você, eu fico com você, eu sou errado, igual a você. E assim a pessoa segue a vida, escondida, como se carregasse um segredo, sem força para se expressar como ela própria. Então, vejam, uma coisa interessante para quem está com um problema de autoestima é verificar se na sua família, tanto a família da mãe quanto a família do pai, tem alguém excluído. Alguém cometeu suicídio? Alguém foi excluído por ser gay ou por ter traído alguém ou por ter tido filhos fora do casamento? Alguém não é visto? Alguém é excluído? Um filho que não foi reconhecido? Existe isso na sua família? Quando existem excluídos na família, às vezes, alguém que veio depois se solidariza. E isso pode afetar a autoestima. Você não está ocupando o seu lugar na sua família. Você está olhando para aquela pessoa e muitas vezes ocupando o lugar daquela pessoa. E muitas vezes acontece de alguém ter a pulsão do suicídio porque está conectado a alguém que se suicidou lá atrás. Tá? Alguém, às vezes, que ela nem conheceu, nem sabia que existia. Então, é sempre bom investigar a história familiar para encontrar esses excluídos da família, né? Exclusões geralmente levam a depressões, a estados de depressão, né? Então, se há depressão na família, geralmente há alguém excluído. Abortos também levam à depressão. Então, é sempre bom fazer essas investigações, tá? Se você faz terapia, se você não consegue encontrar um motivo para a sua baixa autoestima, então isso pode ser algo que não é seu.
que é de alguém que veio antes de você, ok? Por que a prosperidade se afasta de quem tem baixa autoestima? Então, a gente tem a lei da ação e reação, que, como eu falei, é a mesma coisa que a lei da atração, né? A lei da ação e reação, né? São as três primeiras leis de Newton, que são iguais a, a tudo isso que a gente está falando sobre a lei da atração, né? Então, você tem a lei da ação e da reação, você tem a busca inconsciente pelo sofrimento e você tem as crenças negativas sobre dinheiro, tá? Geralmente, essas três coisas estão associadas num looping repetitivo. Então, eu tenho crença negativa sobre dinheiro, dinheiro é sujo, quem é rico é mau, dinheiro atrai inveja, dinheiro atrai violência, enfim, tem listas de centenas e centenas e centenas de crenças limitantes negativas sobre dinheiro, que estão assim, na profundeza do nosso subconsciente, muitas vezes nós nem sabemos que temos essas crenças, tá? Então, essas crenças negativas sobre dinheiro, a busca inconsciente pelo sofrimento e a lei da ação e da reação, quando você coloca essas três coisas aqui em looping, o dinheiro não fica perto de você, tá? A busca inconsciente pelo sofrimento está sempre ligada à baixa autoestima, à sensação de não merecimento, a sentimentos de culpa, tá? Então, se eu estou aqui na busca inconsciente pelo sofrimento, se quando a minha vida está ótima, tudo encaixou, tudo está dando certo, e de repente eu tomo atitudes e faço escolhas que colocam tudo a perder, vai tudo para baixo. Relacionamento acaba, é, emprego, mandado embora, etc, etc, etc. Autossabotagem, a busca inconsciente pelo sofrimento é uma autossabotagem. Pode ser medo da falta, pode ser medo de ter as coisas, pode ser inúmeras, inúmeras, inúmeras coisas, tá? Junta com a crença negativa, a lei da ação e reação faz todo o resto, tá? Se eu tenho crenças negativas sobre o dinheiro, é impossível que o dinheiro fique comigo, por causa da lei da ação e reação. Se eu busco inconscientemente o sofrimento, é impossível que eu seja feliz, também por causa da lei da ação e reação. Então, esse looping aqui não termina até que eu olhe para o que eu preciso ver, que eu acabe, né, que eu consiga desfazer essas crenças negativas sobre dinheiro e eu encontre o motivo pelo qual eu me saboto, tá? A energia da solução é diferente da energia do problema. Então, enquanto a pessoa está olhando para o problema, solução não existe, porque são frequências diferentes. A solução está aqui, frequência alta. E eu só estou aqui, na frequência baixa. Só penso no problema, só penso na falta do dinheiro, só penso no boleto, só penso no aluguel, só penso nisso, só penso naquilo. Só estou pensando no problema. Só estou focada na falta. Nunca eu vou encontrar a solução. Porque qual é a solução? Eu não me preocupo com nada, porque tudo que eu desejo vem a mim, eu não preciso fazer esforço. Eu apenas me imagino pagando aquela conta, eu me imagino pagando aluguel, eu me imagino pagando alguma coisa ou comprando alguma coisa. Eu estou alinhada com a solução. Não me importa de onde vem a solução. Esse é o grande problema das pessoas. As pessoas acham que a solução é uma só. Eu preciso encontrar uma forma de ganhar mais dinheiro para resolver isso aqui. Não. Quem disse? Quem disse isso? Dinheiro cai do céu. Dinheiro dá
em árvore. Basta que você se alinhe. Basta que você se alinhe. Pensem nisso. O universo só diz sim para você. Para o universo, a única pessoa que existe é você. Por quê? Porque cada um de nós é um universo. Cada um de nós cria 100% do seu próprio universo. Então, para o meu universo, somente eu existo. Eu é que estou criando tudo o que acontece. Eu é que estou criando toda a minha realidade. Então, tudo aquilo em que eu acreditar vai acontecer. Qual é o grande problema? Se eu estou no automático, se eu não estou na presença, sabe quem é que está dirigindo a minha vida? O meu subconsciente. Já imaginou você ser gerenciado pelo seu subconsciente? Vocês acham que o subconsciente não tem força? Quantos de vocês já dirigiram e de repente vocês falam: já cheguei, nem percebi. Dirigi 40 quilômetros e nem percebi. Nossa, estava pensando em outra coisa, já cheguei. Quantas vezes isso aconteceu com vocês? Quem é que estava dirigindo? O seu subconsciente estava dirigindo, não era você, não era sua mente racional. Você não estava presente ali. Seu subconsciente assumiu o comando da sua vida. O subconsciente assume o controle da sua vida sempre que você não está na presença, no agora. Ou seja, a maior parte do tempo. É ou não é? É ou não é a maior parte do tempo? E aí, o que que tem dentro do seu subconsciente? Tem crenças que te mandam para frente, crenças possibilitadoras, ou são crenças limitantes? Então, se você tiver mais crenças limitantes do que crenças possibilitadoras e você não está no aqui e agora, não está na presença, então sua vida está sendo comandada pelo seu subconsciente. E aí ele vai te levar para onde ele quiser. Porque o que que o subconsciente faz? Ele tenta o tempo todo te proteger. Para o subconsciente, o mundo é uma selva. Tudo é perigoso e ele tenta te proteger de tudo. Se você tem crença de que dinheiro é perigoso e você está no automático, seu subconsciente lá tomando conta de tudo, sabe quando que você vai ter dinheiro? É nunca, tá? Então é isso. Se você não treinar o agora, a presença, fica muito complicado você ter a prosperidade, você criar em sua vida a prosperidade verdadeira, que é: eu desejo tal coisa, ela vem. Eu não me preocupo. Simplesmente eu desejo algo, eu já imagino aquilo na minha vida e eu não me preocupo, porque eu sei que o universo vai trazer aquilo para mim. Agora, eu não posso ter pensamentos divergentes, contrários, né? Por exemplo, a pessoa precisa pagar o aluguel dali a uma semana e ela só tem metade do aluguel, não tem o aluguel inteiro. Aí ela faz: não, olha, que a Patrícia falou isso, eu vou fazer então como ela falou. Então essa pessoa começa a se imaginar recebendo o valor. Olha, imagina lá a conta dela, o aplicativo do banco, só dinheiro entrando, e se imaginando tendo dinheiro para pagar o aluguel dali a 7 dias. Bacana. Ela faz essa mentalização. Dali a 3 horas, tá ela: ai, meu Deus, mas eu tenho que pagar daqui a 7 dias esse. Meu Deus, será que vai vir esse dinheiro? Acabou, acabou. Já fez um pensamento contrário, ele anula. Então,
não pode emanar sentimento contrário àquilo que você quer. Se você deseja algo, você emana aquilo para o universo com o sentimento e esquece o assunto. Esquece, não pensa mais no assunto. Você entrega para o universo e esquece. Se você ficar pensando, ai, mas acho que não foi suficiente, acho que eu tenho que fazer mais, e ficar nessa preocupação, está anulando a emanação que você fez antes. Não pode ter medo, não pode ter dúvida. Quando você acende a luz, quando você toca o interruptor para acender a luz, você tem alguma dúvida de que a luz vai acender? Quando você abre o seu chuveiro, você tem alguma dúvida de que a água vai correr? Quando você abre a torneira, você tem alguma dúvida? Quando você abre a porta de casa, você tem alguma dúvida de que a porta vai abrir? Então, a mesma certeza que você tem quando você aperta o interruptor e a luz acende, é a certeza que você tem que ter quando você emana o seu desejo para o universo. É a mesma coisa, tem que ser da mesma forma. Eu não tenho dúvida alguma. Apertei o interruptor, a luz vai acender. É desta forma, eu não tenho dúvida. Não há dúvida nenhuma dentro de mim, tá? É desta forma, sem dúvida. Então, como trabalhar tudo isso, né? Porque são muitas variáveis, como eu falei. A pessoa que está na atenção plena o tempo todo, ela não tem problema algum na vida dela. Não tem problema algum na vida dela. Porque na atenção plena não existe nenhum problema. Eu não estou conectado a nada externo. Eu estou alinhada com o meu eu superior. Então, tudo aquilo que eu desejo se manifesta. Ponto. Não há problemas na minha vida. Só que esse treinamento, ele é um treinamento de uma vida inteira, né? Os monges budistas ficam lá treinando essa atenção plena lá a vida inteira. É o treinamento para nós ascendermos à quinta dimensão. Não vai ser de uma hora para outra. Mas nós podemos já começar a trabalhar isso, né? Essa atenção plena e a convicção de que o que Jesus disse é verdade. Vocês são Deus. Todos nós somos Deus. Não existe nenhuma diferença. Se você tiver a fé do tamanho de um grão de semente de mostarda, você move montanhas. Essa certeza tem que ser a mesma certeza de apertar o interruptor e a luz vai acender. Não pode haver dúvida nenhuma. E para que isso aconteça, eu preciso ter a atenção plena. Eu preciso me amar para ter autoestima. Compreendem? São várias variáveis. Então, eu tenho que me desconectar dessas coisas, das minhas vidas passadas, tenho que me desconectar dos que vieram antes de mim, tenho que me desconectar do inconsciente coletivo, tenho que me amar e tenho que ter atenção plena. Ai, Patrícia, que cansativo. Ai, é muita coisa, não vou conseguir, não. É treino. Quer ter barriga tanquinho? Vai ter que ir para academia todo dia. Quer ser um Einstein? Tem que treinar o cérebro todo dia. A mesma coisa com a prosperidade. Tem pessoas que nascem com uma química cerebral muito favorável, elas são positivas, elas são naturalmente positivas, elas veem o copo sempre cheio. E tem pessoas que nasceram
com uma química cerebral que não é tão boa assim. Vê o copo sempre vazio. Essas precisam ir para a academia todo dia. A academia do quê? Da prosperidade verdadeira. Eu vou ter que treinar todos os dias se eu quiser mudar o meu pensamento, como está aqui, o bonequinho na chuva, porque ele pensa negativo, está sempre vendo o copo meio vazio. Para um pensamento positivo, eu confio, eu acredito que eu sou Deus, eu acredito que eu posso mover montanhas, eu acredito que tudo aquilo que eu desejo se manifesta só porque eu desejo, porque o universo só diz sim para mim. E aí tudo vai se materializar. Então, existem N fatores, é complexo. Porém, porém, é complexo porque tem muitos fatores, mas nenhum deles é um fator intransponível. Todos eles são fatores totalmente transponíveis. Todos eles são fatores que podem ser trabalhados. E vocês podem usar as técnicas que vocês quiserem, as terapias que vocês quiserem, as metodologias que vocês quiserem, para conseguir estar nesse estado de amor próprio. Se vocês precisarem focar em uma coisa só, de início, foquem no amor próprio. Busquem o amor próprio. Busquem a sua alegria de viver. Patrícia, o que eu vou fazer então para começar isso tudo? A partir de hoje, tudo que você fizer vai ser em direção à sua alegria de viver. Você não vai fazer nada que não te dê alegria. Só faça aquilo que te dá bem-estar. Isso inclui dizer não para as pessoas. Se vocês derem esse único passo, a partir de hoje, tudo que eu fizer vai ser em busca da minha alegria de viver, o que me dá prazer, o que eu gosto, o que me faz ficar bem. Eu, em primeiro lugar. Esse passo, esse é o primeiro passo para todo o resto, tá? Estou falando demais, gente. Já tenho aqui 1h30. Vamos acelerar. Vou acelerar, já está quase acabando. Evite se tornar uma pessoa viciada em reclamar da vida, pois a palavra reclamar significa clamar ao universo que lhe mande mais daquilo que você está odiando atrair para o seu destino. Use o seu poder mental, emocional e espiritual de forma favorável e agradeça diariamente tudo que existe de bom em sua vida. O que existe? Ah, Patrícia, mas eu não tenho nada para agradecer. Minha vida está horrorosa. Tem sim. Agradeça pelo seu colchão, agradeça pelo seu lençol, agradeça pela sua lâmpada, agradeça pelo seu teto. Sempre tenho que agradecer. Comece com o mínimo, tá? Agradeça pelo lápis, pelo papel. Agradeça. Sempre tenho que agradecer. A palavra agradecer significa fazer a graça de ser. Quando você expressa gratidão, a sua presença torna-se como um imã que só atrai coisas boas para a sua realidade. Eu me lembro que quando eu estava em São Paulo, eu estava meio assim, meio para baixo, assim, profissionalmente, as coisas não. Eu queria algo novo, algo diferente, eu queria mudar, de alguma forma, a minha vida profissional. E aí eu me lembro que eu comecei a toda noite antes de dormir, agradecer. Eu agradecia a tudo, ao sol, ao vento, à chuva, às pedras, os minerais. Eu ia agradecendo tudo que eu me lembrava, tudo que eu me lembrava neste planeta e fora dele, aos mestres de luz, aos meus professores. Eu agradecia a tudo, os meus antepassados, tudo que vocês possam imaginar.
eu agradeci a todo mundo. Fiz isso, acho que por umas 2 semanas. Aí eu estava, naquela época, atendia um espaço lá em São Paulo. Aí sobe uma moça nova, jovem. Aqui é um espaço terapêutico. Eu queria não sei o quê. Eu não me lembro o que que ela estava querendo. Eu falei, não é comigo, é com outra pessoa. Chamei outra pessoa. Outra pessoa foi lá falar com ela. E aí, essa pessoa que foi falar com ela voltou para mim e falou: Não, eu acho que é mais com você mesmo. Aí lá fui eu falar com a menina. Eu sei que disso, essa menina, na época ela tinha acho que 19, 20 anos de idade, ela estava andando na rua, olhou assim para o lugar, do nada, e sentiu vontade tinha subir umas escadas, sentiu vontade de subir a escada do nada, sentiu vontade de subir. Pois bem, e essa menina foi a menina que me apresentou ao italiano que financiou o meu projeto social que acabou me trazendo para a Bahia. Mudou completamente a minha vida. E eu tenho certeza absoluta que todo esse encadeamento de coisas aconteceu por conta do meu processo de agradecer toda noite antes de dormir. Então, se você não tem nada para agradecer, duvido muito, se você não está morando debaixo da ponte, mesmo que estivesse morando debaixo da ponte, poderia agradecer a ponte que está ali na sua cabeça, né? Te protegendo, né? Então, nós sempre temos o que agradecer. E quanto mais coisas você agradece, por menores que sejam, mais você se alinha com o universo, com a prosperidade, tá? Então, fechem os olhos novamente. Vamos fazer uma. Isso aqui é a declaração da minha autoestima, da Virginia Satir. E eu gosto muito disso aqui como uma espécie de meditação. Então, descruzem braços e pernas, fechem os olhos, respirem profundamente. Eu vou falando e vocês vão repetindo em seguida. Quem puder fazer isso verbalizando, é melhor. Quem estiver num local que não possa verbalizar, pense. Mas se puder verbalizar, melhor. Eu sou eu. No mundo inteiro, não há ninguém exatamente como eu. Alguns possuem características parecidas às minhas, mas ninguém as tem estruturadas exatamente do mesmo modo que eu. Como consequência, tudo que vem a mim é autenticamente meu. Reconheço como minha a minha pessoa inteira, o meu corpo, incluindo tudo o que ele faz, o meu espírito, incluindo todos os seus pensamentos e todas as suas ideias. Os meus olhos, incluindo as imagens de tudo quanto percebem. Os meus sentimentos, qualquer que seja a sua natureza. Cólera, alegria, frustração, amor, decepção, excitação. A minha boca e todas as palavras que pronuncia
corteses, amáveis ou grosseiras, decentes ou indecentes. A minha voz, doce ou agressiva. E todas as minhas ações que se remetam para os outros ou para mim mesma. Reconheço como minhas as minhas fantasias, os meus sonhos, as minhas esperanças, os meus temores. Reconheço como meus os meus triunfos e os meus sucessos, assim como todos os meus fracassos e erros. E porque reconheço como meu tudo que me pertence, posso chegar a conhecer-me a mim mesmo intimamente. Posso amar-me e relacionar-me bem com cada uma das partes do meu eu. Então, tenho a possibilidade de que todo o meu eu trabalhe para melhorar os meus centros de interesse. Sei que há aspectos meus que me preocupam e outros que ignoro. Mas quanto mais sentimentos amistosos e afetuosos tiver em relação a mim mesma, mais posso procurar com coragem e esperança as soluções para os meus problemas e os meios para me conhecer melhor. Pouco importa o aspecto que tenho, o que eu digo e o que eu faço, o que penso e professo num dado momento. Sou eu. É autêntico. E isto representa onde me encontro neste momento preciso. Quando recordo mais tarde a impressão que pude dar, o que disse e fiz, o que pensei e professei, pode ocorrer que algumas partes do meu eu me pareçam incongruentes. Posso eliminar o que não me convém, guardar o que se revelou adequado e inventar algo novo para substituir o que eliminei. Posso ver, ouvir, sentir, falar e atuar. Tenho instrumentos que me permitem sobreviver, estar perto dos outros, ser útil,
dar um sentido e uma ordem ao mundo das pessoas situadas fora de mim. Sinto-me dona de mim e responsável por mim própria. E por isto posso construir-me a mim mesma. Eu sou eu. Ok, respirem profundamente.